algumas coisas sobre Umbanda. Lógico, né? Nós estamos no caso de Umbanda hoje. Tem acontecido alguns casos aí da grande discussão sobre Exu ser cultuado dentro ou fora. Né? Quer cultuar Exu dentro de casa? Cultue. Cultue dentro do seu quarto. Nesta casa nós já recebemos gente com problema com isso. Porque a pessoa não sabe diferenciar Exu de Exu. E às vezes sabe diferenciar Exu de Exu e Exu, às vezes até de rabo de encruza. Então, dependendo do que, para quem você está pedindo, você pode estar pedindo dentro do seu quarto, chamando um ser que, na verdade, ele é um faxineiro lá fora, faxineiro no bom sentido, de tirar as negatividades, levar embora um esgotador de energia que ainda está em aprendizado, um espadado iniciante, que às vezes você está puxando ele para dentro de casa, sendo que ele tem aquela liberdade de trabalhar dentro dos reinos de Exu, que todos eles são voltados ao ambiente externo. Por isso, a gente vai sempre repetir. Exu fez uma casa sem porta, sem janela, até hoje não achou morador para morar nela. Mas vamos pensar em Exu, Bará, Bara, Exu, Legbara. Esse aí pode ser cultuado, sim. Tanto que o quimbandeiro, né, a maioria não sei se todas todos os quimbandeiros pensam assim, mas Exu divindade não é cultuado junto com os Exus da Umbanda, da Quimbanda. São entidades, porque Exu divindade é divindade, é Deus. Esse pode. Tanto que faz parte do aceitamento de Adissaluga, que eu cultuo, ter Exu, Bará, não é Exu catiço, tá? E o San juntos. Então, quando é orixá, então o pessoal do sul também cultua, sabe disso. Bará, Gelu, que é um bará, ele é cultuado dentro do quarto de santo. O problema é que as pessoas já não sabem mais a diferença entre Exu e Exu. Outra coisa, vamos falar entre Exu, né? Vamos falar sobre... Então, assim, essa questão está bem certa na cabeça de vocês, né? Porque a gente fala, não se cultua Exu dentro de casa. Aí vai lá o Pai de Santo no TikTok e fala, não sei quem que falou que não pode. Lógico, ele é do Ifá. O pessoal do Ifá é mais orixá. 90% dele, né? Só alguns, o Ifá está dentro do Brasil, então já está começando a pegar algumas coisinhas. Muitas pessoas, muitos africanos da origem da religião tradicional africana, estão procurando quimbandeiros também para aprender como que a religião aqui. E a quimbanda é muito própria do Brasil, ela tem muito, embora venha muita coisa da África, tem muita coisa que é nossa aqui. Então, cada feiticeiro com a sua tradição, né? Eu que sou muito eclético. Então eu faço magia com Kali, faço magia com deuses celtas, faço magia com Ganesh, faço magia com Exu, faço magia com o que for. Né? Magia é magia. Aí entrando na questão magia, vamos falar sobre Exu do Ouro. Né? Que isso virou, meu Deus, a febre. As prateleiras, a pessoa chega... Primeiro está seu tranca-rua das almas. Todo mundo tem que ser tranca-rua das almas e agora está vestido de branco. Vocês entenderam a maldade. Tem Pai de Santo aí dizendo que tranca-rua das almas usa branco. Então, assim, tem a Bruxa Elvira, que eu vi esses dias, meu Deus do céu. Eu já vi também. A fatal da Bruxa Elvira? Então, virou. E nós também temos aí todas, o Mulamba está das top 10. Né? Aí as novas, né, as recentes, várias, as linhas de malandro e malandra, que na minha época era novidade. Eu sou da época que o único malandro que tinha tinha seu Zé Pilinto, seu Zé Bonitinho, seu Zé da Esquina, esses Zés. Mas quando vieram as Marias, isso, Maria aquilo, vocês viram como a divindade dentro do Brasil, ela vai, não a divindade, o culto à divindade, ele vai se diversificando. A gente tem de Saci a sereia, de bêbado a mulher da navalha, né? A gente tem todo tipo, porque nós temos todos os tipos de personalidade, né? Se você falar onde eu fui criado, que existia um ambiente próprio para ter malandro, não. Mas no Rio de Janeiro tem, né? No Nordeste tem, no Rio Grande do Sul não tem linha de baiano. Imagina um gaúcho falando baiano. Deve ser engraçado. Ia dar um choque.
Pode fazer piada na aula? Vou fazer Não, uma... é sua. Mas é bonitinho. Uma vez, eu já devo ter contado para vocês que uma moça, ela veio do Rio Grande do Sul, quando baixou o marinheiro dela, falou assim: bah, chegamos, né? Chegamos, tá tudo bem, Fifo? Ela era bem gaúcha. Eu falei: o marinheiro dela deve ser de Rio Grande. Tem essa... Rio Grande é uma cidade bem no sul, perto de Pelotas. Então, assim, a gente que é de fora percebe a regionalidade. E eles percebem a nossa regionalidade. Então, tem isso. Exu do Ouro. Aí pronto, faz uns 10, 15 anos que eu ouço essa história de Exu do Ouro. Virou uma verdadeira febre. Ele é o primeiro que aparece, todo carequinho dourado. Né? Exu do Ouro. O que adianta? Aí vem as receitinhas. Como cultuar Exu do Ouro? Tem que colocar a pimenta com Maria. Eu coloco, né? Vai isso, vai aquilo, vai isso, vai aquilo. Tem que matar só bode dourado, bode amarelo. Aí foi criando toda essa magia, não dizendo que não existe a egrégora de Exu do Ouro. Porque agora tem pombagira do ouro também. Daqui a pouco tem Exu Mirim do Ouro. Né? Gente, os nossos Exus são o Exu do Ouro. As nossas pombagiras são as pombagiras do ouro. O que é ouro? Ouro é dinheiro? Estão pensando muito errado. Vamos pensar em Nicolas Flamel. Ele era um grande alquimista que ensinou para nós o que é transmutar o chumbo em ouro. Na verdade, é a nossa própria alma, que a gente muda o nosso jeito. Pode ver uma pessoa que é maçom, né? Você, por exemplo, é maçom. Eu sei que não é. A pessoa chega do mundo e não organiza muito bem suas finanças. Quando chega na maçonaria, aprende. Porque dentro da maçonaria é todo esse de tudo, de hermetismo, até mesmo esse crescimento interno, saber como lidar com as suas finanças. Equilíbrio financeiro é equilíbrio mental. Então, como é uma energia, você vai ter mais criatividade para fazer a energia, dinheiro vir e ficar, né? Porque alguns problemas, como exemplo, a ansiedade. Eu sou muito ansioso. Filho, você não vai ter dinheiro se você é ansioso, porque você vai comprar a primeira bolsa Louis Vuitton que aparecer. Ou, não, eu, no caso, não sei nem onde comprar isso, mas vai comprar tudo do bom do melhor. Eu costumava falar que a gente, na minha época, comprava o filme do videocassete antes do videocassete. Porque tanta ansiedade que a gente tinha. Então, se você tem muita ansiedade e precisa se preencher com coisas mundanas, é porque você está carente. Então, essa que é a grande questão. Aí o Exu do Ouro, na verdade, são os nossos Exus. Existe uma egrégora. O Exu chama dinheiro, que é um Exu antigo, que a pessoa chama de Exu do Ouro, mas é a mesma egrégora. Sete Moedas também é Exu do Ouro também. Só que quando você fala o nome fantasia, né? Exu do Ouro, todo mundo compra, todo mundo quer e todo mundo tem. É igual a Tranca-Rua das Almas. Apesar de que as linhas de Mulambo, Quitéria, Tranca-Rua e Zé Pilintra são muito grandes mesmo. Porque tem a cara do Brasil. Então é por isso que ela é grande. Né? Então esse culto a essas entidades é porque tem a ver com a gente. Então, aí a pessoa acaba se sentindo até mal. Ai, meu irmão do santo tem Exu do Ouro e eu não tenho. Vai dar um jeito de ter. Fulano de tal recebe o Exu Mirim e eu não recebo. Exu Mirim não é obrigação de receber. Inclusive, não é obrigação ter essa divindade. Para mim, eu tenho muitas divergências na minha cabeça sobre o que a gente cultua como Exu Mirim. No meu caso, é um encantado, que por acaso trabalha na linha de Ossanha. Cruzado, né? O meu Agelu, ele trabalha ele não é meu Agelu, ele trabalha na frequência de Agelu. É um Exuzinho que traz um Exu menor, que eu diria é um encantado, que trabalha dentro dessas frequências, trabalha cruzado com Agelu, trabalha cruzado com Ossanha. O meu caso. Mas nem todas as pessoas têm isso. Herê é linha base para Umbanda. Exu também, Caboclo também, Preto Velho também, essas linhas
tradicionais. Mas Exu Mirim não é uma obrigação. É igual todo mundo tem que ter uma Maria Padilha. Antigamente é Maria Padilha, agora a Mulambo passou na frente no ranking. Né? É verdade. Então tem essa coisa de você ter que observar o que está na hora. E os Exus tradicionais, os caboclos imperiais, ninguém mais conhece. Né? Antigamente era o Pena Branca. Todo mundo recebia Pena Branca. Você olhava todo mundo Pena Branca, Pena Branca. Porque era o primeiro da lista que aparecia. Tanto que eles se autodenominavam Pena. Né? Sou Pena, sou Pena, sou Pena. Nem todo caboclo é Pena, nem todo caboclo é índio. Né? O seu Tupinambá, no caso, o Ventania, não, meu Deus. Existe um caboclo Ventania também. Que não é a mesma coisa, tá? Quando a gente fala de caboclo Ventania, a gente não está falando de Exu Ventania. São entidades diferentes. Por acaso eu tenho 2 índios que foram índios, mas existem caboclos que eu já vi em terreiros, a pessoa fala assim, eu trabalho com o caboclo Gerson. Aí todo mundo deu risada. Ah, caboclo Gerson, não existe. Mas se o caboclo é uma pessoa que é um misto de índio e é o próprio sertanejo, né? De índio e branco, e que trabalha a terra, que faz tudo isso, que é o mais próximo da gente, não significa que ele tem que usar pena. Né? Muitos têm a sua linguagem próxima dos índios, mas muitos são tão parecidos com o seu nome. Meu nome foi Gerson. Hoje eu peguei um rapaz que o nome dele era Murtisley. Nossa. Amanhã ele pode ser um caboclo Murtisley. São nomes de pessoas. São pessoas. Né? Ele não quis dizer qual era a linha dele. Não existe uma linha de caboclo Gerson. Ele pode trabalhar, sair na linha do arranca-toco, mas ele deu o nome dele. Ele falou, não, vou falar meu nome, meu nome é fulano. E qual o problema? Mas ele chamava Murtisley mesmo. E ele veio tocando música evangélica no Uber. E eu fiquei quietinho. Tá vendo como eu estou praticando a tolerância? Então, essa parte de Umbanda, né? Vamos trabalhar. Eu adoro que a Umbanda não tem um livro. Quem está escrevendo o livro ainda não é sacerdote da Umbanda ainda, o Papa, porque nós não temos um Papa. Então, você fala assim, esta é a teologia da Umbanda. Não, porque cada um ainda mexe o mingau pro teu lado. Eu posso concordar ou não concordar com o que você faz, por isso que eu estou falando essa questão de Exu. Né? Tem que saber a diferença entre Exu e até mesmo Egum. Tem muita gente que trabalha com Egum. Outra coisa, Egum. Na santeria, cultua-se Egum dentro de casa. Num lugar chamado Rincon. Já falei isso, não? Não. Rincon significa canto. Então ele tem que ser uma parede, 2 paredes, que represente o Aie e o Orum, né? Que é a terra e o céu. Então naquele encontro, que é o mesmo efeito da encruzilhada, onde esses 2 mundos se encontram, que é onde Exu se manifesta, é onde Egum se manifesta. Então, na santeria, você não bota Egum lá fora, você bota Egum aqui dentro. Mas num lugar chamado Rincon, especificamente para ele, pode ser nesse ambiente, naquele cantinho. Ele tem um cantinho para Egum ser invocado, ser cultuado. Está errado? Não, mas se ele tem um lugarzinho reservado para ele, muito bem. Quando eu comecei no meu terreiro 3x3, o ambiente era menor que isso aqui, bem menor que isso, era metade disso aqui. E fila até a esquina de gente para atender. A minha mãe precisava de fazer tanto que a gente falava assim, salve a cruzada. Um ponto riscado, que só ela sabia o que era aquilo. Então a gente falava salve a cruzada porque estava salvando o que era dela, mas era a segurança dela. E ela, quando ia acender coisa para Exu, era do lado de fora. Então, esse excesso do culto a Exu, tudo bem, quer cultuar em casa, mas não coloque do lado de Nossa Senhora Aparecida. São energias diferentes. Né? É como se você misturasse, e nós tivemos um caso de um rapaz que chegou em casa, já falei isso para você, botou o assentamento dele no quarto, porque as condições financeiras dele, no momento, não tinha um lugar do lado de fora, porque ele morava num quarto de pensão, então não tivesse. Enquanto eu demorei muito tempo para falar assim, agora vamos ter o nosso assentamento. Porque
Gente, eu fui comissário de bordo, fui da aviação 30 anos, eu morava dentro de uma mala, como é que ia fazer? Levava um patuá de Exu comigo e estava muito bom, e Exu estava comigo porque estava aqui. Ó. Então, vocês acham que o dia que eu não acendo vela nessa tronqueira, você acha que na minha casa não tá? Na minha casa tem vela de 21 dias acesa, o tempo todo. Então, não necessariamente você precisa estar com alguma coisa física. Uma pequena representação dele, tá bom, mas aí se você monta um altar para pombagira no seu quarto, meu filho, ela é uma esgotadora de energia, ela é um Exu. Ela é um Exu, eu falo que são os grandes faxineiros do astral. Eles tiram e transformam as coisas ruins da gente. E são os primeiros a derrubar a máscara. Então, minha vida está toda errada. Tira esse assentamento daí. Não é a tua hora de ter assentamento. Né? Porque a primeira coisa que estão fazendo por aí, você chega no terreiro de Umbanda, fala assim, não, você tem que ser, cadê o seu Exu? Tem assentamento. A primeira coisa que falar, fizeram uma macumba para você no cemitério. Segundo, tem que fazer um assentamento para Exu. Aí já começa, né, essa corrida do ouro. A corrida do ouro. Quantos de vocês que eu já falei para fazer assentamento? Ninguém. No assentamento aqui é conjunto para todo mundo. Então, na hora certa, quando você, depois tiver feito o buri nesta casa, depois tiver feito o buri, coroação, aí a gente vai pensar quando tiver, que adianta fazer um assentamento pro Hércules aqui, se amanhã ele vai morar em outra cidade. Né? Não adianta você... Verdade. Se a sua vida hoje não está legal para isso, né? Ele também vai ter uma na Inglaterra e outra aqui, está sendo gravado, só porque todos sabem que teu filho seu mora na Inglaterra. Chique isso, isso é tão chique. Mas é na hora certa que a gente vai ter esses fundamentos. Quartinha pode ter, sem problema. No terreiro, na sua casa. Outra coisa que eu quero deixar claro. Um monte de gente chega para mim e fala assim, olha, eu saí do terreiro porque eu não concordei com as coisas que eu vi. Nossa, mas tá bom, já. Eu não vi humildade dentro daquele terreiro. E eu não estou vendo na sua. Sempre aquele que vem reclamando de um outro terreiro vai sair daqui reclamando também. Porque sempre quer as suas regras, né? Então chega a moça de 22 anos, quantos anos você tem? 30. Não, mentira? Sério? Eu pensei que você tivesse uns 22 anos. Chega a moça novinha de 22 anos e fala, tive problemas no outro terreiro. Né? Então, assim, vamos ver quais são os problemas. Ela não era humilde, mas por que não era humilde? Porque o Pai de Santo dava atenção somente para os outros, não dava atenção por mim. Carência. Então, gente, eu não consigo dar atenção para vocês todos. Se eu pudesse, levava todo mundo para churrasco em casa. Ou então, eu não era bem aproveitada. Não, essa frase nós ouvimos aqui. Nós ouvimos aqui. Eu não era bem aproveitada, nem lá, mas no nosso também não foi, não. Não foi. No nosso também não foi. Então, a resposta depois foi, vou seguir o meu caminho, tá bom? Então essa coisa, né, a humildade, todos os terreiros são o quintal de Oxalá. A forma correta de sair de um terreiro é você chega no olho do Pai de Santo, com toda a sinceridade do mundo, meu Pai, eu estou com outro caminho na minha vida, vou mudar de religião, não venha com mentira. A mentira ela é descoberta no Instagram. É verdade. No dia seguinte. Não vai longe. Olha, não é isso que eu estou buscando, você me dá go. Aí fala com a entidade vai te abençoar. Você pega, leva um saquinho de canjica. Atenção pessoal do Nordeste, canjica é munguzá. De milho de canjica, milho de munguzá. Leva para o Pai de Santo, ele sabe, 1 quilo. Ele vai saber o que fazer. Na volta da sua casa, você vai acender uma vela em cada encruzilhada. Pronto, chega em casa, toma um banho de descarrego. E antes de sair do terreiro, bata a tua cabeça no congá. Agradeça, dê uma volta se o barracão tiver o pilar no meio, né? Vieira tudo. Faça isso, agradeça ao santo que te acolheu durante aquele tempo. Agora, sair, eu parei de ir. Aí a vida parou de ir para frente. Né? A vida parou de ir para frente porque você deixou vínculos lá. E eu, não, a porta está aberta para entrar e para sair. Agora tem gente que pega e pode levar uma mágoa. Eu ainda consigo, apesar de ser filho de Oxalá, eu ainda consigo perdoar um pouco. Mas tem gente que não perdoa. Tem gente que vai embora e deixa a quartinha aqui. Né? Então já vi gente largar a quartinha, não aqui, já vi gente largar a quartinha em outros terreiros e no outro dia o Pai de Santo catar a quartinha e jogar
foi embora, o pai de santo jogou fora. Quartinho, que falta de respeito. Todo mundo... E tinha pedra de orídio, a pedra do otaku foi colocada, enfim. Para que criar essa situação? Então, se no começo entrou pela frente, saia pela frente. Eu não sou obrigado a frequentar o mesmo terreiro sempre. Mas assim, não frequente o terreiro achando que você vai ouvir só assim. Você vai ouvir broncas, e é uma coisa de lavagem mesmo da nossa alma. Né? Outra coisa, não passe na frente. Não passe na frente. Eu sempre uso esse termo para Joaquim também, horoscopismo. Tem acontecido muito, não aqui, né? Na Umbanda no geral. Eu tive um caso que aconteceu essa semana no Rio Grande do Sul. Meu amigo chegou no terreiro, aí veio a Preta Velha, toda a Preta Velha, né? Assim, Zinfi, aquela história, né? Zinfi tá com dor nas costas, né? Ele, não. Zinfi tá com ansiedade. Não. Zinfi tá querendo trocar o carro. Não tenho carro. Mas Zinfi anda de quê? Daqui lá. Mas tá querendo trocar. Não, eu acabei de comprar. Era o médium passando na frente. Não tenho o que falar, não fale. Não queira aparecer mais, né? Porque às vezes, eu já vi terreiro, já vi aqui, não hoje, não, mas já vi aqui, pelo fato do pai Joaquim ter um tom de voz mais alto, ele fala mais alto, para todo mundo ouvir, para envolver todo mundo, mas o outro já estava falando mais alto que o meu, e a outra também. Era um falava mais alto, né? Não que incomode o pai Joaquim, mas é a coisa de deixa eu aparecer, né? E todo mundo vai ter seu momento, até de ser pai de santo, se for a sua missão. A nossa amiga aqui, se ela vai para o Piauí com todo esse conhecimento que ela está tendo aqui, o estudo que ela tem, a dedicação, você acha que ela vai ser lá o quê, mano? Pastora? Não, ela vai ser catimbozeira. Então, assim, a gente aprende juntos, né? Isso aqui é uma grande universidade. Outra coisa. Vamos fazer o desenvolvimento à distância. Gente, quer colocar assentamento de pombogira no teu quarto? Quer fazer desenvolvimento à distância? Quer ouvir os diálogos na internet para poder ver como está aquela entidade? Fala para poder receber a entidade no hotel. A pessoa que está me ouvindo agora sabe que eu estou falando com ele. Viu o Marabô falando? Recebe o Marabô no hotel. Viu o Caveira lá no YouTube? Recebe ele também no hotel. Né? Já tem gente pegando, e agora vai meu toque, para aquele estado americano que fica mais ao oeste, assim, cuja capital é Sacramento, não é Los Angeles. Fumar maconha ouvindo música de Umbanda para poder baixar isso na frente do computador, por favor. Aí você começa a ficar um pouco tonto e fala que o Exu chegando. Não, filho, é cannabis à toa. É cannabis à toa, não é o ponto. Então, assim, por favor, né? Tenham respeito com a religião. Então, essas coisas têm acontecido. O passar na frente, o animismo, o fingimento é uma coisa séria. E o que você fala, se você é dessa forma, hoje, chutar que o carro do menino precisava ser trocado é uma coisa. Mas amanhã pode falar assim, eu estou vendo um câncer aí, dentro de você. E a menina não tem nada. A menina vai botar aquilo na cabeça, ela vai se suicidar. Ou vai criar um câncer mesmo. Ou cria, a pessoa cria. Falou que não câncer. Fica mentalizando aquilo. Aí a menina, por acaso, devia ter algum nódulo, foi fazer lá o papai do Nicolau, achou um nódulo, ela já é um câncer, provavelmente a menina morre. Comigo, eu grávida da minha primeira filha, né? A mulher disse que estava com a baiana e a baiana falou para eu tomar cuidado com o rapaz, que ele estava querendo me ludibriar para me desvirginar. Falei, ele não vai conseguir. Eu já estava grávida. Mas já estava grávida. Então, você viu, a gente tem entidades, infelizmente tem entidades e entidades. A necessidade, e assim, liga aí o YouTube, liga o Google, você vai ver muita coisa acontecendo que você vai falar assim, isso que é Umbanda? Mas tem muita coisa acontecendo em outras religiões que são pior ainda. Então, assim, o que nós temos que fazer dentro da nossa religião é humildade. Se o seu caboclo vier sem trejeitos, porque ele não quer ter trejeitos. Se o seu caboclo não for de pena, é porque não é. Se não é daquele que vem no brado, eu queria, e o Tupinambá, ele era de brado antigamente. Minha mãe de santo ficava louca. Hoje eu pergunto se era eu ou se era ele, né? No começo da incorporação, porque morava uma vizinhança, todo mundo crente, e vinha aquele... Pronto, todo mundo ficava assim.
Então, tem coisas que a gente consegue segurar. Né? Tem coisas que a gente consegue segurar. Outra coisa, na hora do desenvolvimento, todos vocês, é preciso dar uma empurradinha, gente. Né? Se envolve no ambiente, toma seu banho de descarrego, ouve seus pontos, se conecta com a sua entidade, mas também não pense que você é uma marionete que fica assim, ó. Ele vai tomar meu corpo. Estou tão relaxado que vai tomar meu corpo. Você tem, se veio em você uma sensação de fazer isso, é porque ele quer fazer isso. Ah, mas eu estou consciente, eu não vou fingir. Calma, também não é tanto céu, tanta terra. Essa é a sabedoria, né? Nós temos um querido irmão lá do outro lado do oceano que as entidades estão dando sinais. Quando o preto velho faz um sinal, dá um zumbido no ouvido, uma picada no ouvido, o outro sente pelo braço, mas assim, é devagarinho. Mas quando você sentir alguma sensação, né, de levantar um pé, aí tem aquele caso, papo do levanta o pé. Já fui em terreiro, muitos anos atrás, e todos os caboclos mancavam. Todos mancavam do pé direito. Todos mancavam do pé direito. Porque a cabocla Jurema, da mãe de santo, morreu. Já falei essa história aqui, estou sendo repetitivo. Mas para o pessoal que está ouvindo pela primeira vez. Morreu de uma flechada no pé direito e ela traz aquilo com ela. Nossa, que espírito evoluído. Já vi gente que a minha entidade não fala. Por quê? Cortaram a língua dele. Ah, pelo amor de Deus, gente. Ah, minha criança não fala nada porque é um bebê. E aí, vem fazer o quê? O espírito, quando volta para a consciência dele, volta sabendo de todo o seu passado. Pode segurar o perispírito e está ainda ligado à última encarnação, sim. Mas vai chegando um momento que é tudo uma coisa só. Foi uma das roupagens que você usou. E o que o espírito usa aqui hoje dentro da Umbanda é uma das roupagens, não necessariamente a última. Né? Que aí vem aquela coisa, a pessoa fala uma palavra... Antigamente se usava mais a língua de exame, né? Falava... eu estava ouvindo o Pai Joaquim recentemente, ele falou a palavra time. Eu falei, meu Deus, ele falou time. É uma palavra atual. Não tem, quem que falava time? É uma palavra inglesa, time. Né? Porque hoje em dia está na nossa linguagem, eles aprendem com a nossa linguagem. Não estamos no tempo da carroça. Que aí às vezes vai falar do policial e a mulher fala, é policial, meu pai, é homem de lei. Ele sabe. Às vezes você pode vir com uma palavra difícil, que aí ele vai falar que não sabe. Então tem essas palavras difíceis que acontecem nas entrevistas, por exemplo, o tal do compêndio. Nosso amigo Alexandre. Nosso amigo Alexandre, abraço para você. Mas eu sei o que é um compêndio, eu fiz letras. Né? Eu sei o que é. O Pai Joaquim, ele, talvez até saiba, mas ele está usando aquilo como, para você, uma forma jocosa de segurar todo mundo. Uma magia tudo isso aí, essas conversas. Então, no momento que a entidade chega em Terra, é magia. Né? Eu já vi, não devia falar isso, uma entidade, a mulher médium, estava escrito assim, minha primeira incorporação. Eu falei, nossa, na Umbanda. Vou lá, cliquei. Aí aparece assim, tá gravando? Não. A entidade perguntou, tá gravando? Ah, gente, por favor. E eu olhava bem assim pra câmera. Né? É a necessidade do ego, é a necessidade de dar o seu recado. Tudo bem, produza, mas produza algo útil. Né? Às vezes o conselho que você está dando, eu entendo que quando a vida da pessoa está destrambelhada, não dá para dar um conselho para ela. Então, assim, se você não estiver com a entidade bem firmada e na hora de dar um passe, você estiver com tribulações no seu coração, deixa a entidade dar o passe e não passa na frente. Né? Se tiver que falar alguma coisa, muito bem. Então, assim, às vezes a pessoa chega dentro do terreiro querendo alguma coisa muito além de um passe. Um horoscopismo, uma adivinhação, não vai esperando isso. É muito mais fácil a entidade chegar e perguntar, precisa de alguma coisa, o que você tem, está tudo muito bem. Ele vai dialogar com você. Aquele que vem procurando adivinhação, não vai ter. Eu sei porque eu atendo no oráculo todos os dias. Né? Das 11 às 17. Para quem liga depois do horário, das 11 às 17 estou lá nos búzios. A pessoa fala assim, quero saber, principalmente europeus, tá? Quero que me fales
de amor, de saúde, de trabalho, né? Mas assim, não dialogam, ficam analisando o que é que você vai falar. Então isso estão comercializando e nos testando ao mesmo tempo. E na verdade é um diálogo, é uma energia que a gente vai trocando na hora de fazer uma leitura. Então a desconfiança é uma coisa tão chata. Quando a pessoa pisa no terreiro com desconfiança, ela vai sair mais desconfiada ainda. Ela analisa. É igual os médiuns, isso é para todo mundo. É igual os médiuns que estão em desenvolvimento, por que quer? Né? Não é para ajudar as pessoas, não pensam nas pessoas, pensam em si mesmas. Então é assim, eu quero sentir como é que é minha baiana, eu quero sentir como que é o meu baiano, eu quero sentir isso aqui. Então para que você quer sentir? Sua vida hoje te permite fazer caridade? Não. Eu moro dentro de uma mala, igual aconteceu comigo. Todo dia eu estava fora. Não, mas eu quero sentir. Então nós estamos dentro do filme do Indiana Jones, do Caveira de Cristal, eu quero saber. É na hora certa, quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Então essa coisa de querer forçar, querer sentir, querer passar na frente, a incorporação é a coisa mais natural que existe. Quando a entidade estiver com você, eu já vi gente com um Exu pinga-fogo. E era um rapaz magrinho, branquinho, sabe, gente fria, que você tem aquele... Tem gente que é gelada, né? Uhum. Deixa eu ver se é gelada. Ah, não, filho, você é quente. Ai, que frio. É quente também. Tem gente... Ai, você é gelado. Tem gente que é fria. Na hora, você é congelado também. Amiga, você tá morta. Amiga, tu tá morta. O meu pé e meu irmão sempre são gelados. Tem gente que é fria, mas na hora que baixava, começava a se aproximar o Exu pinga-fogo, esse homem derretia. Derretia, porque é a energia da entidade. É nisso que vocês vão saber quando a entidade está próxima. Né? Sobre pontos riscados. Eu não cobrei de vocês ainda, porque eu não quero que ninguém fique pesquisando em livrinho. Porque uma vez aconteceu, eu falar, o Exu vai cobrar semana que vem os pontos riscados. Teve gente que foi no livrinho. Entendi. Exu do lodo? Exu do lodo é assim, porque o mestre fulano, não vou falar nomes. Fez assim, tudo quadradinho, vou fazer igual. Riscou lá, a entidade olhou, eu quero o ponto da sua entidade, não o ponto do que você deu por aí. Já tem aqueles que nem sabiam que isso ia acontecer, desenham uma rosinha. Ponto. São símbolos, são selos, são sigilos, tudo aquilo, a força da entidade se resume naquele ponto. Sejam sérios com isso. Né? Na hora certa vai ser pedindo um ponto. Mas no dia que o meu baiano pediu o ponto dos outros lá, ele botou para fora do terreno uns 10. Estava sobrando. Então, assim, não porque ele expulsou, ele foi falando de um por um, isso, a pessoa ficou tão sem graça que ela se distanciou, né, da religião. Ela viu que ela não tinha essência de Umbanda com ela, e sim o ego que queria aparecer. Né? Sobre cruzamento de linhas. As entidades podem cruzar uma forma. Vocês vão perceber muitas vezes que o meu caboclo, não tem acontecido muito, meu caboclo cruza com o preto velho, muitas vezes. Tá uma entidade aqui e você sente que a outra se aproxima para trabalhar, porque como você não está tomado por um espírito obsessor, né, não é o demônio Pazuzu que está no teu corpo, o pessoal pensa que é assim. O Pazuzu chegou, você virou o pescoço para trás, vomita verde, e é o Exu que chegou. Não. Às vezes você pode ter um caboclo aqui e um preto velho aqui. Às vezes pode ter um Exu aqui e um preto velho aqui, porque eles estão próximos e ouvindo a sua situação, e na mesma hora o preto velho fala assim, Exu, vamos resolver essa questão. E Exu vai corrigir enquanto o preto velho ainda está ali. Então é normal que vocês sintam essas frequências. Entidades podem cruzar, sim. Vocês têm perguntas? Pergunte-me. Sobre os eguns. Uma vez você comentou que na trunqueira tem eguns. Mas aí você comentou também que tem uma outra linha de trabalho que deixa os eguns num cantinho, assim. Por que você usa os eguns aqui na trunqueira? São os eguns que estão a serviço dos Exus, que na verdade não são escravos. A gente vão chegar lá, vão ser espadados, mas que por enquanto precisam ser alimentados, tratados, cuidados como
com coisas até materiais, para eles terem essa vitalidade, força, para poder atuar para o que o Exu pediu. É como se eles estivessem em treinamento. Isso. Eles estão sendo doutrinados ali dentro. É isso aí. E outra pergunta. Sim. Sobre novas entidades na Umbanda. A Umbanda aceita e é comum ir surgindo novas entidades com novos nomes, igual você comentou? Como a Umbanda não tem regra, não tem um livro, pode acontecer porque o ser humano vai evoluindo. Se amanhã surgir uma linha de ET, vai ter a linha de ET. E isso não está longe de acontecer, porque eles já estão por aí. Né? Nós estamos hoje na linha de arturianos trabalhando. Qual o problema? Hoje nós temos uma linha de pleiadianos trabalhando aqui, insectoides. Né? Isso pode acontecer, mas isso vai crescer muito, porque ainda não é um assunto que abrange todo mundo, que todo mundo aceita, que todo mundo entende. Mas são aceitos, sim. Eu vou falar uma coisa que acho que foi o Boff que falou, não é o Boff. As divindades estão a serviço do ser humano, porque o ser humano precisa dessas divindades. Então é criado todo um universo de deuses e cada um na sua crença, para que aquilo não deixe a pessoa vazia. Então, porque ela, quando é criança, o Deus deles é o pai e a mãe. O pai e a mãe é o Deus. Pai, eu quero um carrinho de rolemã. Hoje em dia é muito mais do que isso. Hoje em dia é um PlayStation. Não, muito mais. É o que tem lá. Um iPhone, na verdade. É o quê? O pessoal agora está querendo iPhone. O iPhone. Patinete. O Deus dele dá um iPhone com 10 anos de idade. Então você tem que controlar muito como pai o que você dá para a criança. Porque no futuro, quando esse pai não estiver mais presente, na vida da pessoa, a pessoa vai buscar de alguma forma a satisfação com as suas vontades através da divindade. E ele vai pedir isso para um universo de seres que pode vir desde orixás, a deuses, a entidades, o que for, para satisfazer a carência dele de ter coisas. E é por isso que esses seres mágicos ou não existem, para que a pessoa se sinta acolhida e esperançosa, né? Seja num dia melhor, seja numa coisa melhor na sua vida, seja para comprar um carro e botar Deus é fiel. Eu sou louco para botar um Exu é fiel. Exu que me deu. Exu que me deu. Quero ver alguém mexer. Mas é isso. As pessoas ainda olham para nós como se fôssemos assim. Tá usando branco? É do mal. Gente, eu estou usando branco. É neutro, é limpo, é alvo, né? Não tão alvo. Mas assim, preciso passar uma cândida aqui. Mas assim, tem essa coisa de ainda observar um bandista como se ele fosse alguém que vai fazer o mal. Mas se você... Eu vi no caminho, eu vi na 23 de maio ali. Nossa, gente, não façam isso. Se tiver que fazer alguma coisa no trabalho, existem espaços e lê para isso. Dentro existem... não sei se em todo lugar tem, mas... se você for fazer um trabalho, recolha o que você não for usar mais. Né? Você vê coisas largadas lá que não há necessidade. Oxum se alegra em você largar uma vela e eu monitorar para ver se não vai tocar fogo lá nas coisas. Né? Porque às vezes você deixa uma coisa e depois... Então volte depois no dia seguinte e limpe. Deixa ela receber aquela essência. Né? Depois retira. E depois retira. Eu não fico largando alguidar por aí. Eu levo no alguidar, mas eu dou aquela puxadinha, coloco em cima de uma folha e deixo lá. E aquilo depois vai virar adubo. E eu sou o mesmo cara que volta depois de uns dias e vai fazendo a compostagem daquilo para voltar para a mãe terra. Agora não é todo mundo. Você vê cabeça de porco ali encruzilhada. Né? Na Dutra, aqui em São Paulo, tem muito alguidaz largado na beira da estrada. Ah, mas isso eu já fiz. Isso aí. Lá em Mariporã, na Cachoeira da Macumba. Ah, Cachoeira da Macumba. Então, essa aí é sério. Aconteceu comigo uma vez. Eu estava desempregado. Isso foi quando eu fiz 33 anos. E você sabe que aos 33 a vida da gente muda. Eu estava passando por uma situação muito difícil. E foi um pai Joaquim, lá em Goiânia, que falou... faça tal oferenda para Exu. Eu vou ter contado essa história para vocês. Fiz um padê de 4, né, de dendê, cachaça, água e mel. E tinha que deixar em estrada aberta. Só podia ser em estrada aberta. E tinha que ser no alguidar.
que a minha vida ia se abrir. Eu deixei. Aquele alguidar que está parado lá na Goiânia, Brasília, ali fui eu. Naquela semana, a Qatar Airways e a Oceanair, que era depois a Avianca, me chamaram e eu falei, quero entrar na Qatar. Minha mãe falou, não, você vai entrar nessa pequenininha de teco-teco. Foram os 15 anos profissionais mais felizes da minha vida. Em uma semana, minha vida se abriu. Né? Então, assim, olha o que é depositar a fé. Então, às vezes acontece, né? Mas quando puder, né? E que possam muitas vezes, não deixem coisas por aí, não. Né? O barro, na verdade, com o tempo vai chover, vai quebrar, vai se dissolver, né? E aquilo era farinha, passarinho come, né? Não vai largar uma galinha no meio do... E a gente pode reusar o alguidar? Pode reusar o alguidar. Principalmente se você colocar folha de mamona, folha de bananeira, de costela de Adão cruzada assim, ela faz um prato lindo. Principalmente para o Oxóssi. Eu coloco na costela de Adão. Mas, depende da folha que você está usando. Tem que colocar uma folha de fundamento. Por isso que eu falo, se tiver que fazer, faz direito. Já vi gente colocar folha de orixá que não tinha nada a ver, que era o contrário daquele orixá, e eu estava errado. Sim. Não adianta você colocar comida para Oxalá na folha de mamona. A mamona, apesar de Oxalá ser criador de tudo que existe, a mamona ela é própria de Obaloaê e de Exu. Né? Então, vamos colocar na folha certa, pelo menos. Tem mais pergunta? Regra quem tem padilha ter um tranca-rua? Não. Mas eu já observei muitas vezes que quem tem tranca-rua muitas vezes traz tiriri. Comigo tem, já falei com outros médios também, é uma coincidência, porque tem frequências parecidas, né? Então, um trabalha, vai de frente, o outro vai como auxiliar, alguma coisa assim. Mas existem algumas entidades que têm a sua parceria. Né? E essa coisa de que a mulamba inimiga da padilha, gente, é coisa da cabeça médica. A bagunça está aqui embaixo, não está lá em cima nem lá embaixo. A bagunça não está no astral, a bagunça está na nossa cabeça. É que nem falar que o Oxum odeia Yansan. Não é que o Oxum odeia Yansan, é que todo mundo odeia Yansan. É verdade, isso mas é mais briguenta, mas é engraçado que vocês são todas mansas, né? Agora são mansas, as que dentro do terreiro. Né? Então, é que nem eu sou filho de um orixá brabo. Eu sou mansa. Até a página 2. Até a Até página o 2. final dois. da minha. Não cutuca. Só não pisa no calo. Então, mais? Eu acho que eu já falei. Não tem. Na nossa casa, se um médium tiver o Exumirim, em qual gira ele vai trazer? Provavelmente na gira de Exu. Exu não tem nada a ver por ser criança. Na gira de Herê. Eu já vi muitas coisas assim, que a criança na festa de Herê, a primeira coisa que ela faz é chegar e fazer bagunça, e gritar e fazer... É o inferno. Não, muitas vezes a pessoa está com Exu Mirim e achando que está com Herê. Não tem nada a ver uma coisa com outra. São frequências diferentes. O mistério Exu Mirim, uma vez teve um mestre, que eu não vou falar o nome também, porque eu não gosto de citar nomes, eu ouvi uma declaração dele falando, e não entendi nada. Eu não entendi nada, ficou muito confuso. Então, mesmo para os mestres, é confuso entender a energia Exu Mirim. Mas tem gente que é excelente médico com Exu Mirim, que às vezes acaba sendo só ele. Vai trabalhar com quem? Com Exu Mirim. Então, mas ele não é uma obrigação na coroa de ninguém. Ele pode vir. Quando a gente faz um padrão em casa, a gente pode descartar, a gente tem que pode descartar no lixo depois de uns 7 dias. A pergunta para quem está longe é, quando a gente faz um padrão em casa, pode descartar no lixo? Bom, eu não gosto de deixar 7 dias. Passou 7 dias, mofa. Passou de 3 dias, para mim o limite é 3 dias, porque junta mofo, junta bicho, não gosto. Né? E juntei cu. No dia seguinte já pode tirar? Pode, mas é legal deixar 3 dias. Eu sempre peço 3 dias, né? Mas se houver necessidade, horas depois você pode ter. Chegou, vai passar uma tarde na cachoeira. Minha mãe, coloca umas rosas para ela lá, deixa algumas coisas, deixou uma champanhe. Depois vira uma champanhe, faz uma libação. Olha que bonita essa palavra. Para quem entende bruxaria, libação é você curiar. Jogar sobre o solo, jogar sobre a pedra, jogar sobre a água. Pode também virar toda a champanhe do mundo nas águas, não poluir os nossos rios.
Mas uma libação, uma curiar a terra e catar a garrafa e levar para casa, pelo amor de Deus. Então deixa 3 dias. 3 dias tá bom. E descarta no lixo Então, mesmo? aquela coisa de... grande pergunta, gostei da sua pergunta. Se for para o lixo, para onde que vai? Vai para a compostagem? Não. Não necessariamente. Não necessariamente. A maioria das vezes não. Pode ficar largado lá no tempo, pisado. Tem muita cooperativa que pega e eles pegam para poder tirar recicláveis, eles vão colocando numa esteira. Aí quando vem os restos, porque, normalmente as pessoas não separam o lixo. Nem de fezes, não Nem de separa nada. as fezes Nada. de padê lá dentro. Mistura que não tudo. pode misturar. É. Aí o que era sagrado para você, que deveria voltar para a terra, da terra veio e da terra volta, mistura com a merda que também é isso. Ou pode misturar com algum veneno, com alguma coisa impura, com alguma coisa suja, né? Então, por isso que fala, descarta no matinho. Eu faço compostagem. Como eu tenho plantas, eu vou fazendo um vazão e vou colocando. Aquele terreno lá na minha casa, eu vou pegando terra, vou fazer cavucando, jogando coisas lá. Vou começar Né? a fazer isso. Vai fazer compostagem. A terra, depois de 3 meses, é uma beleza. Pergunta, aonde não se deve fazer no padê? Onde não se deve Que fazer? lugar? Da casa, você está falando? Não, geral. Porque assim, na teoria a gente pode fazer em casa, que eu lembro que eu li os lugares possíveis. Um terreiro, numa encruzilhada, na natureza assim, próxima de alguma coisa, água, rocha, coisa assim, e num terreno que você ache bacana, que você tenha controle. Mas a pergunta que fica é, nem sempre o terreno que a gente acha que tem controle, Tem dono lá. Então, Desde que você por isso que eu perguntei. peça licença em todos os reinos. Se for fazer alguma coisa no cemitério, peça licença. Se for fazer alguma coisa na boca da mata, peça licença. Tem dono em todo lugar. Na beira do mar tem dono. Né? Na beira da estrada tem dono, na encruzilhada, né? Nos 7 reinos de Exu. Mas assim, basicamente é a encruzilhada que deve receber esse padê. Como a gente não vai na encruzilhada, temos uma linda tronqueira, é a tronqueira que recebe. Quem mora em Sobrado, é verdade que para ter um quartinho de santo ou altar do santo tem que ser na parte superior da casa? Então, o pessoal Ou diz, na superior não, na inferior? para ter contato maior com a terra. Dizem que é isso, mas e quem mora em apartamento? Tem gente que mora em apartamento e tem um quartinho de santo e funciona do mesmo jeito. São regras e regras. Capa de Exu tem que secar só na sombra. Né? Então, porque é uma entidade consumidora, ela é esgotadora, não é irradiadora, então aí vai ficar com aquele cheiro de cachorro molhado, porque teve que secar na sombra. Então, nem tudo é uma regra. Tem aquela coisa também, não pode colocar nada debaixo de escada, porque por cima de Exu ninguém passa. Quem já foi na minha casa e viu a tronqueira, você sabe onde também a tronqueira? Eu tenho 2 tronqueiras, uma lá no fundo acho que vocês não viram. Não vivo. E ela É a da entrada, não a da entrada, debaixo da escada de entrada, que é um dos lugares mais bonitos da casa, inclusive. Mas a escada, que a gente pegou aquele nicho, fechou, fez uma porta, e é ali que eu tenho uns 10 Exu lá dentro. Então assim, aí uma vez um quimandeiro falou, cuidado que por cima de Exu ninguém passa. Engraçado, na minha casa eu passo, eu sou extremamente próspero, não penso nessas coisas pequenas. Existe desrespeito e desrespeito. Aquilo ali para mim é o meu ponto de respeito. O meu também embaixo da escada. Uma capa de Exu pode ter a cor preta e branca? Claro, o meu Exu usa preto e branco. E pode ser do seu tranca-rua? Pode. As almas normalmente usam branco. Linha das almas usa branco. Tem Exu que usa branco todinho. Exu Lalu. O meu Exu Lalu usa tudo branco. Eu uso uma luva branca, inclusive. Assim. Tem Exu que é Exu de Oxalá, né? Que usa. Não é um pecado usar branco. Tanto que eu sou o primeiro a falar para Sueli. Lembra que a Sueli, quando você vinha com aquela roupa branca? Eu falei, não, pode usar branco sim na linha de Exu, sem problema nenhum. Eu já usei jeans porque esqueci. Então não tem problema nenhum. Isso foi o folclore. Existem algumas religiões, eu não vou citar Umbanda, tá? Qual a tradição? Que dá a impressão que eu estou ofendendo. Mas, vamos ter trabalho de Exu. Todo mundo com a roupa específica de Exu.
Vou ter trabalho de sereia, todo mundo. Para o Oxóssi, todo mundo. É uma roupa para cada santo. E na verdade o uniforme da Umbanda é o branco. A gente usa branco. Então pode usar branco sim, não tem problema nenhum. Tem gente que tem que se vestir Eu já vi pai de santo. Que não consegue receber a pombagira se não passar o batom. E tem que ser daquela marca. Né? Tem que ser da Lancôme. Nossa, Pombagira chique francesa. Comprou na Champs-Élysées, ali do lado da Louis Vuitton. Uma do lado da outra. A bolsa da pombagira tem que ser da Louis Vuitton. nossa. Então essas coisas pessoais que vão misturando, né, criando, faz parte, como diz a critério do cancioneiro popular, isso mais destrói do que constrói. A Umbanda é muito mais simples do que isso. A guia do orixá, a gente só pode fazer dos 3 que aparecem na coroa? Eu costumo falar que a pessoa tem 5, né? Só que geralmente tem mais que isso. Né? A pessoa pode ter, se for na tradição do Jeje, a pessoa tem 16 orixás, vai assentando um por ano. Mas nós temos o de frente, o ajuntó e o ancestral, o pessoal chama de adjunto. Mas é que o ajuntó é a forma simples de falar ajuntó. O ajuntó é a forma simples de falar adjunto. E tem o que a gente chama de pé e mão. O ancestral se chama de umbigo. Com o tempo a gente vai sabendo quais são todos esses. Mas até então, usa os 3 principais. Mas de repente você tem carinho por um determinado orixá. Desde que não cause quizila para tua coroa, pode usar. Mas também não é pra lá na casa de Umbanda cantar. Eu quero aquela, e aquele de TV Compenso também. Também quero, que o nome é bonito. Então, no meu caso, eu teria que ter uma guia para Xangô, Iemanjá e Yansan? Ou não? Se esse é o seu. Esse para você é de Oxalá? Sim. O Oxalá pode ser assim ou leitoso. Normalmente a gente usa leitoso, porque algumas linhas usam isso aqui para Iemanjá. Mas o de Oxalá é o primeiro. A minha que estourou tá ali para cruzar. O de Oxalá é o primeiro, é o básico. Ele que dá o tom do nosso trabalho. Né? Mas tem gente que vai lá e já pega um brajá. Na minha época, para usar um brajá, tinha que ter pelo menos 7 anos. Kaique, você tem um brajá. O Kaique é exagerado, Kaique não é feio. Kaique, o Paulo aqui. Não, Kaique gosta de brajá. Kaique gosta de coisas africanas. Gosta. Mas o meu eu não comprei, eu fiz. Os nossos nós fazemos. Antigamente, para ter uma guia de 21 fios, que eu acho linda, tinha que ser 21 anos. Então, a tradição é esse de um fio, é o Yin-Yang, né? Que a gente fala. E depois vai colocando. Mas assim, é pecado? É feio? Não, não é feio. Mas assim, só cuidado com os exageros para não colocar um orixá que não tenha nada a ver com você, né? Mas não, que faz tempo que eu tenho vontade de fazer uma de Iemanjá. Isso é a mãe de todas as cabeças, sem problema. Até Mas eu acho que eu vou fazer. Acabei de receber intuição. Doeu desse lado aqui, ó. Eu vou fazer para ela. Não sei se dá tempo ainda. Partindo do ponto que Exu é Exu, que ele tanto vem tem Exu da Quimbanda e Exu da Umbanda. O Exu da Quimbanda, ele pode pisar no terreiro de Umbanda, sabendo que tem limitação. Você pode tentar explicar, doutrinar ele, falando, olha, tem coisas que você não pode fazer em determinado... Já ouviu falar de preto velho quimbandeiro? Tem preto velho que é quimbandeiro. Então, assim, da corrente dele é lá. A partir que ele vem pra cá, ele vai seguir a lei de Umbanda, que é a lei do karma. Entrando na Umbanda, ele sabe que não vai ficar... Porque a Quimbanda não tem essa coisa de voltar e ter que evoluir. E se ele quiser manter toda a eternidade, não é isso, mas o tempo que ele quiser trabalhando sem... não vou chamar de evolução, de andamento no crescimento dele, ele pode ficar como caboclo revoltado que mataram minha tribo pro resto da vida e ser aquele caboclo do meio do mato, arredio, que não quer saber de gente. Mas que de repente aquele caboclo lá conhece umas ervas que não tem outro que conhece. Entendeu? Exu também é muito forte no Umbanda para cura. Eles conhecem muita coisa. Mas aí você vai ganhando ele, né? Agora, entrou na linha da Umbanda. É mais fácil da Umbanda. A Umbanda entrar na Quimbanda, o Exu já tem a instrução. Vir para cá também, ele teria que abrir mão dessa tradição.
Então, normalmente, quando o médium sai da Umbanda e vai para a Quimbanda, chega lá e vai falar assim, você aceita tal lei? Né? Se o Exu aceitar, muito bem, senão ele vai ser substituído por uma entidade da corrente de Quimbanda. Qual que é a diferença das leis? Se souber explicar assim, da Umbanda para a Quimbanda. Qual que seria a limitação que ele tem? Evolução. De criar na reencarnação e voltar e compensar com cada coisa que você faz e ajudar o próximo, independente se a pessoa está te pagando ou não, sendo que na Quimbanda, por isso que na Quimbanda é tudo pago. Tudo pago. Ele não... você quer que faça isso? Tudo bem. Aqui o Exu de Umbanda já vai chegar para falar para você, você tem certeza? Tem certeza? Você vai se ferrar. Na Umbanda ele vai ser mais... conselheiro. Ele vai ser mais conselheiro. Ele vai avisar, ele pode fazer. Agora, se quer fazer, faz. Eu já vi gente fazendo trabalhos, esse exemplo é excelente. Era um problema de família, a pessoa, que eu acho que era a sogra, se eu não me engano, estava morrendo, e ela pediu pelo amor de Deus para que aquela sogra não morresse, que não era a hora dela. Tem um trabalho que você faz para o seu Tata Caveira, que você coloca 14 velas roxas atrás do cruzeiro, pedindo para esconder a pessoa da morte. As entidades entenderam que, nossa, que desprendimento daquela nora pedindo pela vida da sogra, que coisa linda, vamos segurar a sogra um pouco mais de tempo, porque afinal de contas elas estavam se pagando, e a previsão lá no céu, lá no Orum, lá em cima, era que elas compensassem os seus karmas uma com a outra, mas durante umas 3 encarnações. Como foi, a própria nora falou, não, segura ela aqui. Os mestres do karma disseram, segura ela mais uns anos para compensar, para não ter que vir depois. A mulher voltou. O cão. Ela acabou com a vida da nora o resto dos 7 anos que sobreviveu. Que horror. Isso podia ter sido diluído em gotas homeopáticas ou ela escolheu ser de uma vez só. Ela quis tudo de uma vez só, foi pedir, mas sabe por quê? Porque ela não estava pedindo por ela estava pedindo pelo marido, para o marido não sofrer. Tudo foi até cristão, mas para ela mesmo, ela tinha, tipo assim, aquela sogra ia seguir durante alguns anos, sendo uma pedra no sapato, tipo uma madrasta na vida dela. Para compensar, compensa tudo agora. Ela que está pedindo, pediu para Exu, Exu deixou. Exu só olhou e falou, e aí, posso? Pode. Tá bom, esconde, não vai morrer. Eu tenho uma pergunta. Na questão de cruzamento de linhas, por exemplo, aqui no terreiro eu trago muito pontos de Jurema. E dentro do culto da Jurema, eles falam muito de mestres juremeiros. Por exemplo, se um filho de santo da Umbanda vai para uma Jurema ou para um Catimbó que trata mais de mestres, as entidades elas passam por esse processo de aceitar uma nova lei? Ou, por exemplo, o mestre da Jurema também pode ser um mestre, pode ser uma entidade de Umbanda? É mais fácil o mestre de Jurema vir na Umbanda do que o do Umbanda para lá, porque lá é mais complexo. Porque o filho tem que ser tombado, tem que ser raspado, tem que ser... chama tombado justamente para ter uma iniciação. E muitas das entidades da Jurema são encantados, ao passo que aqui muitas das entidades não são encantadas. São processos diferentes. Alguns podem, né? Seu Zé Pilintra, ele passeia entre as duas. Aliás, seu Zé Pilintra vai em qualquer buraco, né? Vai na esquerda, vai na Quimbanda, vai na Umbanda, vai na Jurema, vai em todo lugar, com Catimbó. O homem que tem um passe livre, se passaporte desse homem é quente. É quente. De mochileiro. Que dúvida é mais carimbado que o seu passaporte. É mais carimbado que o meu passaporte. É isso, gente. Né? Acho que hoje a gente falou bastante coisa. E se alguém tiver perguntas, deixa para nós nos comentários e aí a gente vai aproveitando para as próximas aulas. Bom, é isso.